Boa noite, pessoal. Então vamos lá. Atividade dessa semana: critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? São definições que permitem se um número natural é divisível por outro número natural. Então, assim, nós temos várias regrinhas que fazem parte desses critérios. Então, assim, um número ele será divisível por 2 somente quando ele for par. Quando é que um número é par? Quando o último algarismo do número for 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Isto é, aquele número em que o último dos algarismos for 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é considerado par. Se ele for par, ele é divisível por 2. Exemplos. Eu tenho o número 2456. Quem é o último algarismo? 6. O 6 é par ou ímpar? É par. Se é par, é divisível por 2. Eu tenho o número 2704. Então, o último algarismo é 4, então este número é par, logo é divisível por 2. Eu tenho o número 723. O último algarismo é 3. Como ele é ímpar, ele não é divisível por 2, certo? Então, um número ele só será divisível por 2 quando ele for par. E divisibilidade por 3 agora. Quando é que um número ele é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Exemplos. Eu tenho o número 73. 7 mais 3 dá 10. 10 não é divisível por 3. 10 não dá para dividir por 3, não é uma divisão exata. Então, o 73 também não será divisível por 3. Eu tenho o número 123. Eu vou somar os algarismos 1 mais 2 mais 3 aqui, ó. O número 1 mais 2 mais 3. Quanto é que deu? 6. Como 6 é divisível por 3, então 123 também será divisível por 3, certo? Eu tenho o número 2721. Eu vou somar os algarismos deste número. O 2 mais o 7 mais o 2 mais o 1. Tá aqui, ó. 2 mais 7, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 1, 12. 12 é divisível por 3? É. Ah, mas se eu não sei, professora, soma os números de novo. 1 mais 2, 3. 3 é divisível por 3, então 12 será divisível por 3 e 2721 também será divisível por 3. Mas se eu souber que 12 é 3 vezes 4, que é um múltiplo de 3, então logo o número 2721 também será divisível por 3. Agora eu tenho a divisibilidade por 6. Quando é que um número é divisível por 6? Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que testar as duas regrinhas. Bom, ser divisível por 2 tem que ser par. E ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Vamos lá então. Exemplo, o número 222. O 222 ele é divisível por 2, pois é par, ó. O último algarismo é 2, é um número par, então, ó, já foi. Primeira parte já foi. Agora, ele é divisível por 3, pois 2 mais 2 mais 2 dá 6. 6 é divisível por 3? Sim. Então, este número também será divisível por 3. Então, logo, se esse número é divisível por 2 e divisível por 3, ele será divisível por 6. Eu tenho o exemplo aqui do número 531. Bom, 531 não é divisível por 2, porque não é par, é um número ímpar, ó, o último algarismo é 1. Para ser par, o último algarismo tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Ó, 531 será divisível por 3? Será que será? Quanto que é 5 mais 3? 8. 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 3, então 531 será divisível por 3. Mas, como este número
é apenas divisível por 3. Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, assim, quando eu vou testar o critério de divisibilidade por 6, aqui eu testei os dois. Não era necessário, como ele já não é par, ele não será divisível por 6, certo? Eu só fiz as duas regrinhas aqui para vocês entenderem bem que tem que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo, tá? Então, 531 não é divisível por 6, porque ele não é divisível por 2. Ele é apenas divisível por 3. Certo, pessoal? Então, aqui, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Agora, aqui eu tenho divisibilidade. Um número, ele é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos forem zero, ou quando os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Então, assim, para mim verificar a divisibilidade por 4, eu sempre vou olhar os dois últimos algarismos. Eu tenho o número 1248. Quem são os dois últimos algarismos? 48. 48 é divisível por 4? É, porque quem é o número que multiplicado por 4 dá 48? O 12. Logo, 1248 também será. Ah, professora, eu não sei. Vai lá e faz a continha. Pega o 48 e divide por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 4? Uma vez. Aí, 1 vezes 4, 4. Baixa o próximo algarismo. Quantas vezes o 4 cabe no 8? 2 vezes. 2 vezes 4, 8. Logo, 48 é divisível por 4, porque deu o resto zero. Então, assim, se os dois últimos algarismos forem um número divisível por 4, este número será divisível por 4. Eu tenho o número 4.100. Os dois últimos algarismos são zero. Sempre que os dois últimos algarismos forem zero, o número será divisível por 4, certo? Eu tenho o número 721. 21 não é divisível por 4, né? Deixa resto 1, né? Logo, 721 também não será divisível por 4. Divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando o último algarismo for 0 ou 5. Eu tenho o número 75, o último algarismo é 5, logo esse número é divisível por 5. Eu tenho o número 93, ele não é divisível por 5 porque o último algarismo não é 0 e não é 5, né? Número 700 é divisível por 5 porque o último algarismo é 0. Divisibilidade por 10. Um número será divisível por 10 quando o último algarismo for 0. Então, eu tenho o número 120. O último algarismo é 0, o número sempre será divisível por 10. Eu tenho o número 738. Ele não é divisível por 10 porque o último algarismo, né, é 8 e não é 0. Para ser divisível por 10, o último algarismo tem que ser 0, certo, pessoal? Agora, divisibilidade por 9. Quando é que um número ele é divisível por 9? A regra é parecida com a do 3. Basta eu somar os algarismos, a soma dos algarismos for um número divisível por 9. Então, assim, o número 72, quem são os algarismos? 7, 2. 7 mais 2, 9. 9 é divisível por 9, então 72 também será divisível por 9. Eu tenho o número 124, eu vou somar os algarismos. 1 mais 2 mais 4. Quanto é que deu? 7. 7 dá para dividir por 9? Não. Então, 7 não é divisível por 9. Então, o 124 não será divisível por 9. Observação aqui bem importante para vocês, tá, pessoal? É importante memorizar essas regras, tá? Elas ajudam na resolução de problemas, elas ajudam na divisão, certo? Elas irão ajudar vocês para determinar o mínimo, múltiplo comum, decomposição em fator primo,
um monte de coisas, certo? Então, os critérios de divisibilidade por 2, 3, 5, 6, 9, 10 é importantíssimo que vocês memorizem. E a atividade que ficou, então, agora para amanhã, ou quem está vendo o vídeo, então no dia 15, a professora sempre grava antes a aula. Então aqui, critérios de divisibilidade. Então tem a regrinha de divisibilidade por 2, tem por 3, tem por 4, tem por 5, 6, 9 e 10, certo? Aqui estão todas as regrinhas. E aqui tem os exercícios, certo, pessoal? Então, vocês no primeiro vocês vão colocar falso ou verdadeiro. 18 é divisível por 6. Bom, quando é que um número é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Quando é que ele é divisível por 2? Quando ele é par. Quando é que ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Então, vocês têm que ir lá e olhar a regrinha e voltar. O segundo exercício, vocês vão observar o gráfico. Então, aqui tem os números, ó. Tem o número 600, tem o número 350, 125, e aí vocês vão colocar esses números aqui nessa coluna. E aí vocês vão marcar um X, aqueles que são, vamos supor, o número 600, vocês colocaram 600 aqui. 600 é divisível por 2? Se for, é um número par, então marca um X que ele é divisível por 2. 600 é divisível por 3? Quando é que ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for um número divisível por 3. 600 é divisível por 4? Quando é que ele é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos for 0 ou os dois últimos algarismos for divisível por 4. 600, os dois últimos algarismos são 0, então ele será divisível por 4. 600, ele é divisível por 5? Ele termina em 0 ou 5? Se ele terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. 600 é divisível por 6? Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se for, vocês vão marcar o X. 600 é divisível por 9? A soma dos algarismos dá um número divisível por 9? Se não for, deixa em branco. Se for, marca um X, certo? E 600 é divisível por 10? O último algarismo é 0? Se for, marquem um X, certo, pessoal? Então, é essa atividade. O que a professora pede mesmo é que vocês memorizem essas regrinhas, certo? Isso irá facilitar muito a vida de vocês daqui para frente, certo? Um beijão, fiquem com Deus, certo? E qualquer coisa a professora está à disposição. Não deixem acumular atividades, pessoal. Procurem fazer as atividades no dia da aula de matemática, que é amanhã, certo? Beijo, queridos!